Coloquei para gravar aqui. Um site americano responsável por promover relações sexuais ilícitas foi atacado por hackers, e estes hackers exporam a lista de seus usuários, dos site. E nessa lista havia pessoas famosas do mundo evangélico, né? E pessoas do meio reformado. Então pense aí na tristeza que a pornografia, que a sexualidade que tem sido promovida de forma pecaminosa por meio da internet. Perceba aí o desastre que ela tem causado em vidas e em ministérios. Nós vamos tratar deste assunto, obviamente, com recato, com sabedoria, mas eu os estimulo a que participem. Então, havendo alguma dúvida, havendo alguma colaboração, por gentileza, você pode me interromper, pode levantar aí a mãozinha virtual, ou me interromper pelo áudio mesmo, que depois de eu terminar a frase que eu provavelmente estou dizendo, eu vou passar a palavra a você. Mas antes eu gostaria de lembrá-lo dos assuntos que nós estamos tratando. O assunto principal é ídolos do coração, e nós temos identificado quais são estes ídolos que se alojam em nosso coração. Falamos sobre o coração corrompido, que é a plataforma que possibilita a fecundação destes ídolos em nós. Falamos um pouco sobre o que é ídolos do coração, o que nós queremos dizer quando usamos essa expressão. Depois falamos daquilo que é a essência, o centro da idolatria, que é o egocentrismo, a ideia de viver para si mesmo, a despeito do propósito de vivermos para Deus. Falamos sobre narcisismo, que é um desdobramento do egocentrismo, soberba, o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, quando o prazer se torna em um ídolo do coração. E hoje falaremos sobre a pornografia como um ídolo do coração. Um ídolo que tem sido socialmente compartilhado, um ídolo que tem sido promovido pela nossa cultura hipersexualizada e que tem destruído a muitos, tanto crentes quanto não crentes, e nós vamos saber as razões. Depois falaremos o ídolo do poder, do sucesso, da vaidade, avareza, e falaremos, por fim, sobre guardar o coração e o senhorio de Cristo em todas as áreas. Afinal, devemos reconhecer que não podemos servir a dois senhores. Se há em nós ídolo no nosso coração, é porque a nossa fidelidade tem sido dividida, né? Temos servido a dois. Portanto, como já anunciado, falaremos sobre pornografia e eu começo com uma definição. E eu acho que já nessa definição, eu abro aqui a possibilidade para que você participe, para que você reflita a respeito do que eu vou dizer. A pornografia, ela pode ser definida como a representação gráfica de cenas e práticas sexuais diversas com o intuito de despertar desejo sexual no observador. Então, veja, a definição é simples. Pornografia, né? A grafia de gráfico mesmo, né? De desenho, de escrita, é a representação gráfica de cenas, práticas sexuais diversas com o intuito de despertar desejo sexual no observador. Então, a pornografia é toda a mídia gráfica que desperta interesse sexual naquele que a observa. Tá? Eu acho que você vai concordar comigo que a representação pornográfica no mundo mudou. Mudou com o tempo. Hoje nós estamos vivendo um tempo mais aberto, em que as coisas são mais liberadas. Então era comum, eu peguei essa fase de você estar andando na rua, você para numa banca de jornal para ver a manchete do dia, e tinha lá as revistas pornográficas que na época
eram muitas, hoje não muitas, por conta do advento da internet. A internet tornou a pornografia mais acessível. Então, o que o seu avô de pornografia no passado, os seus filhos conseguem ver isso em uma semana. O que ele conseguiu ver em toda a vida, os seus filhos podem conseguir ver isso em uma semana. Dado o acesso e o número de sites pornográficos que estão espalhados pela web. E naquela época, as revistas que estavam ali, elas eram tampadas de alguma forma. Hoje não. Hoje é muito comum você ver revistas em que não há nenhum pudor, não há nenhuma censura. E outra coisa que mudou, e isso é delicado, e eu gostaria que os irmãos me entendessem, é que este conceito de pornografia, que mudou com o tempo, nos leva a crer que talvez uma senhora que olhe as fotos de e moças da nossa igreja no Facebook e principalmente no Instagram pode considerar aquelas fotos pornográficas. Pornografia não é apenas, não se limita a cenas em que há sexo explícito. A definição diz que pornografia é a representação gráfica de cenas, e essas cenas podem ser de pessoas apenas, mas que visa, de alguma forma, causar desejo naquele que observa. Então, pode acontecer por conta de vivermos nessa sociedade hipersexualizada, em que as coisas estão totalmente liberadas, que um jovem cristão, uma jovem cristã, seja um produtor de pornografia involuntariamente. E como que ela faz isso? Toda vez que ele fica postando fotos de biquíni, ela no caso, né, e o homem também. Por quê? Ali é uma representação gráfica, em que o corpo está sendo exposto. E, por vezes, de forma sensual, a estimular a sexualidade de quem observa. Então, daí, nós vemos uma pornografia involuntária de quem o faz. Eu sei que isso é pesado, mas eu preciso falar disso. Porque é muito comum você se deparar com pessoas que foram totalmente influenciadas pela cultura e que agora postam fotos sem se dar conta que essa foto pode estar exercendo um estímulo, ainda que involuntário, na área sexual na vida daquele que observa. Pastor, mas o problema é de quem vê. Não, o problema é dos dois. Nós não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. O pecado está tanto em quem observa e também em quem proporciona a cena. Né? Os irmãos entendem até aqui? Compreendem? Concordam com isso? Eu vou dar espaço para vocês. Ou não? Não, pastor, você está exagerando. O que os irmãos acham disso? Eu me fiz entender? Sim, pastor. Eu tenho até uma ilustração, não, um comentário que é fora das igrejas, né, mas também reflete a nossa sociedade. Se você pegar aquela revista Playboy, né, que não existe mais, eu acho. Ela fez um baita sucesso nesse mundo pornográfico, talvez seja o principal expoente aí, né? Ela foi lançada, creio eu, que nos anos 50. O pessoal diz que a capa da revista daquela época, da Playboy, ela é menos pornográfica que uma revista comum aí de educação, de boa forma, nova, sei lá, essas revistas desse quilate, né? Então, a cultura nos contaminou e achamos normal essa
questão de pornografia e exposição e tudo mais. A partir dos anos 80, acredito eu que até hoje a gente está bem acostumado com isso, né? Mas é um fato interessante que uma revista focada para isso, que o pessoal tinha receio de olhar, hoje uma revista comum é circulada aí tranquilamente, né? Exato. Então, observe que nós já temos o ensinamento só a partir da definição do que é pornografia. Pornografia não se refere apenas a cenas de sexo explícito. Pornografia se refere a toda grafia que causa, que estimula um desejo sexual naquele que observa. E isso pode acontecer de forma involuntária quando jovens, quando homens e mulheres postam alguma coisa na rede social que abra a possibilidade para o estímulo do desejo sexual no outro. Algo que um princípio que eu absorvi há algum tempo, eu estava estava ouvindo um podcast de cristãos de diversas áreas discutindo a pornografia. E eu ouvi algo do Pedro Dutti. Pedro Dutti é um pastor presbiteriano que tem escrito muitos livros na área da cultura, e ele afirmou algo que eu achei muito interessante, que a pornografia tem em si o mesmo princípio da necrofilia. Olha que interessante. Como assim? Como a pornografia tem uma estrutura análoga à necrofilia. Primeiro, eu gostaria de lembrar você o que é necrofilia e também definir para caso você não saiba, que eu acho difícil, né? Necrofilia tem a ver com o desejo sexual pelos mortos. Eu lembro, eu tive uma infância muito simples. Simples que eu digo não é nem em termos de dinheiro, mas em termos de simplicidade mesmo, né? Então, a nossa vida era ir à escola, voltar da escola e jogar futebol com os amigos na rua. E eu lembro de cenas de nós estarmos sentados assim, descansando, porque havíamos jogado bola na rua, né? E passava no mesmo horário um rapaz esquisito, né? Na verdade um homem já, né? Com seus 38 anos, 40 anos, e alguém disse na época para mim, falou assim, ele trabalha no necrotério. Né? E era um rapaz assim, que talvez já tivesse uma predisposição para algum problema mental, e o trabalho ajudava, né? Trabalho que envolvia morte. E ele não falava com ninguém, ele olhava feio para a gente. E passou o tempo, e uma irmã que trabalhava no hospital em que ele trabalhava, vazou a informação de que esse rapaz havia sido pego violando os corpos que chegavam no necrotério. Imagine, para um adolescente acostumado com uma vida tão simples, aquilo ali me assustou muito. Eu acho que deve ter assustado os meus amigos também, mas eu nunca nem imaginava que isso fosse capaz de acontecer, que isso de fato acontecesse, né? Então, quando Pedro Dutti disse que a pornografia tem uma estrutura análoga à necrofilia, o que ele está dizendo é que a pornografia faz a separação do corpo e da alma. E quando há separação entre corpo e alma, há morte. Como assim? Quem assiste pornografia está focando no quê? No corpo. Não na alma de alguém. Não na pessoa. O que importa para ela é o corpo. Pouco importa até mesmo se aquela pessoa está viva ou morta literalmente. Alguém pode ter morrido e as cenas continuaram e ela está ali, se deleitando apenas no corpo que ela vê. Então, perceba aí essa estrutura análoga da necrofilia em relação à pornografia. O indivíduo está focado tão somente no corpo e se esquece que todo ser humano é um ser integral, corpo e alma. Eu gostaria aqui de mostrar
alguns números em relação à pornografia antes de nós estudarmos este assunto a partir de uma perspectiva teológica. Primeiro, 25%, esses números aqui têm a ver com desculpa, não estou vendo o chat. Ah, tá. São cumprimentos. O Neil, como uma pessoa que recebe bem os visitantes, está recebendo-os. Legal. Há algumas informações aqui, alguns números em relação à internet. 25% de todas as pesquisas do Google envolve alguma coisa relacionada à pornografia. Isso representa 750 milhões de consultas por dia. 35% dos downloads feitos na internet são de conteúdo pornográfico, o que é suficiente para encher um HD de 6 teras por minuto. Então, se você tiver um supercomputador, e se esse supercomputador de 6 teras pudesse absorver todos os downloads em relação à pornografia que acontecem no mundo, ele seria cheio em 1 minuto. Então, quem conhece aí da área, imagina o que isso significa. Faturamento. Opa, passei. Faturamento. De acordo com a revista americana The Week, a indústria... Eu fico com receio de falar, né, em algum termo em inglês, porque a Karen está aqui, né? Mas me ajude aí. Segundo essa revista, a indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões todos os anos. Os irmãos têm ideia do que são 97 bilhões movimentados anualmente? Para você ter ideia, é maior do que o faturamento da Microsoft, Amazon, Yahoo, Google e Apple todos juntos. Isso é o que a indústria pornográfica movimenta. Este faturamento é maior do que muitos produtos internos brutos da África, da América Latina e de países pequenos do leste europeu. No Brasil, a indústria pornográfica movimenta anualmente em torno de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Quase 30% do tráfego produzido na internet em nível global se refere à pornografia. Perceba aí os números assustadores, alarmantes da pornografia, tanto com relação à internet quanto com relação ao faturamento. E o que está por trás da pornografia? Uma indústria milionária, violência verbal e física, principalmente contra as mulheres, que, segundo pesquisas, são 87% do alvo dessas violências verbais e físicas. É curioso também perceber que o feminismo, que é um movimento, obviamente, apóstata, mas que diz tratar dos direitos da mulher, não se pronuncia em relação a isso. Antes, trata a pornografia como um direito também da mulher, tanto para produzir pornografia quanto para assistir, se esquecendo que esta prática é uma das práticas mais opressivas em relação à mulher. Existe também uma indústria de química, né, de drogas relacionada à pornografia. Então, a maioria, se não todos eles, de atores pornográficos, se envolvem com drogas para lidar com o escárnio, com aquela dura realidade que eles estão vivenciando, e até mesmo para fazer as cenas, né? Aquilo ali é feito com pessoas que foram anestesiadas, que foram drogadas, né? Aquilo ali não é algo normal, não é algo natural. Então, gera aí dependência química dos atores, alto índice de suicídio entre atores pornográficos. Boa parte desses atores, depois que saem da pornografia, não conseguem lidar
porque eles começam a perceber que o ser humano que habita ali, que eles são, né, foi denegrido, foi corrompido, foi humilhado, foi oprimido, escarnecido, foi colocado numa situação apenas de um objeto para a satisfação de outro e de outros. Então, isso causa questionamentos existenciais profundos na alma, gerando depressão e levando muitos ao suicídio. Lares destruídos, né? Então, a pornografia tem destruído casamentos, porque o indivíduo, ele é solteiro, ele vive assistindo isso, depois casa, continua assistindo, ou quando vai da solteirice para o casamento, ele quer fazer com a mulher tudo aquilo que ele via, porque ele tem uma visão distorcida de sexualidade, né? Isso causa transtornos relacionais, esses transtornos conjugais se expandem, se desdobram para o relacionamento com os filhos e famílias são destruídas. A pornografia também é uma das responsáveis pelo tráfico de pessoas. Eu vi 2 pesquisas, e a primeira pesquisa, que não me surpreendeu, é que você tem o tráfico de armas, depois o tráfico de drogas e, então, o tráfico de pessoas. Mas a segunda pesquisa, que é a mais atual, mostra que o tráfico de pessoas está em segundo lugar, que ultrapassou o tráfico de drogas. E a maioria dessas pessoas que são traficadas ao redor do mundo são traficadas para cumprir propósitos sexuais de pessoas extremamente poderosas, ou até mesmo para trabalharem na indústria pornográfica. Lógico que tem outros motivos também, além dessas questões sexuais, né? Como o tráfico de órgãos e etc. Estímulo à pedofilia. Talvez você tenha visto, ou não, né? Vai refletir agora, naqueles números em relação ao faturamento, mas como assim? Como eles ganham tanto? Porque a impressão que dá é que se você quer acessar pornografia, você vai lá, dá um clique e pronto, você não paga nada por aquilo. Bem, as pessoas vão se afundando nesse lamaçal. Então, elas assistem um vídeo pequeno, aquele vídeo pequeno, aquela situação ali, aquela cena, já não é tão satisfatória por uma questão neurológica, e eu vou passar bem de leve, porque essa não é minha área a respeito disso. Então, o indivíduo sempre quer algo mais pesado. Aí ele quer uma cena melhor, ele quer uma situação diferente do que ele está acostumado, e, por vezes, ele é levado, isso é o fim, né, da degradação, à pedofilia. Então, ele começa ali vendo as cenas sexuais héteros, aí ele fala, isso aqui já tá batido. Vai para cenas de animais, homossexuais, e chega até mesmo a pedofilia. E há, principalmente na Deep Web, né, indústrias que estão ali para vender aquilo que você quer. Inclusive, a pornografia lucra muito com a divulgação da pedofilia. Lógico que para você ter acesso a isso, você precisa de muito dinheiro e não é algo tão simples por conta de ser um crime. Mas veja a degradação social que a pornografia causa. Mais uma fala do Pedro Lucas Dutti. Vícios privados trazem prejuízos públicos. Então, a pedofilia não é um probleminha que o indivíduo tem na sua particularidade. Não, é um problemão. Diante de Deus, que nós vamos falar mais à frente, diante da sociedade, o indivíduo está contribuindo para uma indústria milionária ou bilionária,
está contribuindo para a violência contra a mulher, está contribuindo para a dependência química de atores, para o suicídio, está contribuindo para lares destruídos, até mesmo para tráficos de pessoas e para a pedofilia. Então é algo assustador e um grande problema, sim. Até aqui tudo bem, irmãos? Quer dizer, tudo bem assim, vocês estão entendendo, né? Porque tudo bem, à luz dessas informações, você percebe que não está. As pessoas querem limitar. Não, mas é só um videozinho. Não, é um fio numa teia muito maior que traz estragos profundos na sociedade e na humanidade. Alguém postou alguma coisa aqui? De fato, Jade, triste mesmo. E olha, eu estou introduzindo o assunto, eu estou passando de leve, não estou indo a fundo. Então as coisas são muito pior do que nós podemos imaginar. Superando o número de viciados no crack e na heroína, a adição à pornografia na internet surge do mundo moderno como uma nova forma de vício, com resultados mais devastadores do que os provocados por essas drogas tradicionais. Olha essa informação. Está dizendo que a pornografia é um vício que supera o vício do crack e na heroína. E que traz resultados mais devastadores. E veja, mas pastor, será que é? É assim. É porque quando você vê alguém que está drogado, você foca na pessoa. E aí você percebe o que a droga está causando naquele indivíduo. Você vê no corpo aquela pessoa, né? Ela está decadente, ela não se cuida mais, os dentes caem, ela emagrece. Né? E você está vendo no corpo, você fala, isso é devastador. Mas a pornografia é um vício que você não percebe no indivíduo, mas é um vício que faz parte de uma trama maior que espalha maldade, perversão e destruição ao redor do mundo. Lógico que a gente consegue fazer isso com as drogas também, né? Mas a amplitude da pornografia é maior. É maior. E por que pode ser considerado como um vício? É porque na base de seu cérebro existe um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor, a dopamina, é liberada quando você faz práticas relacionadas a funções vitais do ser humano. Né? Você tem uma sensação de prazer, algo bem simples. Quando você come algo gorduroso, né? Nós estávamos falando sobre isso. Quando você come uma pizza. Por que as pessoas engordam? Querem engordar? Não, gente, porque comer é bom, comer é gostoso. E quando você se enche de gordura... Ficou mudo, pastor? Apertou sem querer o mudo. Opa! Sim, você falou da gordura, estava falando que a gente fica feliz aí quando comemos a pizza no calabresa aí e tal. Isso, você colocou até o sabor, né? O que é isso, né? De fato. Por quê? Porque a dopamina é o neurotransmissor que está relacionado a essas funções vitais. Então, quando você engorda, você não engorda porque você quer. É porque comer é gostoso, te dá prazer. E por vezes você fica estressado, aí você vai lembrar daquela fonte última de prazer. Fonte última é que a última vez que eu tive prazer na vida foi quando eu comi uma torta holandesa muito gostosa. Ótimo! Aí você vai lá, come, isso gera uma sensação de prazer, mas não é o suficiente, você quer mais, né? E aí você vai se tornando um indivíduo muito interessado na gastronomia, né? E esse neurotransmissor ele está relacionado às atividades sexuais também. Mas quando uma pessoa começa a liberar dopamina em excesso, que é o que acontece com a pornografia, a pornografia não tem
Tem pouco a ver com o ato sexual de fato, que acontece aí, que deve acontecer dentro do contexto da aliança. Não precisa de esforço, não precisa de muita coisa. Então, a liberação é muito rápida e se torna constante. E então, o cérebro começa a reagir. Para não deixar você louco, o cérebro começa a identificar perigo nos receptores dos neurônios e começa a bloquear a passagem desse neurotransmissor. Aí você começa a perceber que não está sentindo o mesmo prazer que você sentia antes. É o seu cérebro dando uma acalmada. Aí o que você faz? Não, eu preciso daquele prazer. Você aumenta a dose, você aumenta a frequência, a intensidade, e isso gera o quê? Um ciclo vicioso. Agora observe, essa é uma análise científica. Mas como eu havia dito, depois de fazermos essa introdução, o nosso interesse agora é nos voltarmos a fazer uma análise teológica da pornografia. E como nós fazemos essa análise? Eu vou lembrar de alguns conceitos que nós já tratamos. O homem, a partir da queda, está naturalmente alienado de Deus. Ele nasce morto. Ele nasce morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. Isso significa que este homem vive para si, até mesmo quando se relaciona com a religião. Ele é um ser religioso, mas a sua religiosidade foi deturpada. Então ele se volta à religiosidade com o fim com o fim de satisfazer a si mesmo por meio dessa religiosidade. Então ele é um indivíduo egocêntrico. Ele vive para si mesmo. Ele se utiliza de todas as coisas criadas para a satisfação do eu, do ego. Então nós somos criados para viver uma vida teocêntrica, Deus no centro. Mas o pecado deturpa isso e faz com que vivamos uma vida antropocêntrica. Isso significa buscar prazer. Prazer. E esses homens alienados de Deus buscam prazer fora da vontade prescritiva de Deus, daquilo que Deus ordenou, fora dos parâmetros da lei moral. Ou seja, Deus disse, isso não é certo, isso é pecado, isso é errado, mas os homens não observam a lei moral de Deus. Eles quebram, eles ultrapassam os limites dessa lei em busca do prazer. Os homens alienados de Deus ultrapassam também as leis estruturais, criacionais que Deus instituiu. Ou seja, Deus diz, você não foi criado para isso, você não foi criado para desenvolver sua sexualidade dessa maneira, mas os homens não dão ouvidos a Deus. Eles ultrapassam. E quando você ultrapassa esses limites da lei moral, das leis estruturais, você sofre as consequências. Você funciona errado. Por exemplo, eu posso... Estou procurando um objeto aqui. Eu posso, sei lá, desparafusar o meu controle remoto com uma faquinha de serra? Claro que eu posso. Mas a faca de serra foi criada para isso? Não. O que vai acontecer? Eu posso quebrar essa faquinha de serra, eu posso... talvez você tenha esse caso, né? Quebrar a pontinha ali. Porque a faca de serra não foi criada para isso. Então, os homens se voltam para a pornografia em busca de... E ao fazer isso, eles ultrapassam as leis morais, as leis estruturais de Deus. E eles acabam sendo determinados neste processo pecaminoso. Esse prazer pecaminoso é chamado na Bíblia de concupiscência. Concupiscência é a tradução da palavra grega epitimia, que pode ser traduzida como desejo pecaminoso e cobiça. Então, esses homens egocêntricos buscam a satisfação de forma pecaminosa e usam a pornografia para isso. E aqui você tem esse ciclo vicioso. Eu vivo para mim mesmo, para a minha satisfação pessoal. Eu quebro todos os parâmetros instituídos por Deus. Eu me utilizo da pornografia para a satisfação do meu ego. Este ciclo gera um vício, que nós chamamos
de uma maneira mais teológica, de escravidão. Essa escravidão pode ser representada de duas formas. A primeira forma de escravidão é aquela que é representada pela imagem do escravo doméstico. O que é um escravo doméstico? Pense aí que no passado famílias eram escravizadas, crianças nasciam daquelas famílias escravizadas. Aquela criança que nascia naquele contexto de escravidão, com o passar do tempo, ela se tornava acostumada com aquilo. Aquilo era a vida para ela. Ela não lutava contra aquilo. Ela estava totalmente rendida ao seu Senhor. Ela não desejava, não ansiava por liberdade, porque a vida era isso. Uma outra forma de escravidão pode ser representada pela imagem do prisioneiro de guerra. O prisioneiro de guerra é aquele homem que foi, ou mulher, que foi pego ou pega numa batalha de um senhor mais poderoso que ele. E ele retirou aquela pessoa do seu lar, levou para a sua casa e o fez escravo. Esse indivíduo sabe o que é liberdade, ele já sentiu o sabor da liberdade. Então ele está num estado de escravidão, sim, de opressão, sim, mas ele não está conformado com aquela situação. O ponto é, que tipo de escravo é você ou a pessoa que você está aconselhando a respeito da pornografia? Você é um escravo que já disse, eu já me acostumei, a vida é essa mesmo, eu não vejo nenhum problema nisso. Ou você é um escravo que, eu sei que isso está errado, mas eu tenho dificuldades, eu tenho problemas com relação a isso. Mas eu quero lutar, eu quero sair dessa vida de escravidão. Se você se identifica com o escravo doméstico, eu questiono a sua salvação. Porque pessoas cristãs podem cair nesse pecado da pornografia, mas nunca se acostumar. E elas devem lutar e encontrar libertação, liberdade desse vício em Cristo. Isso se refere também a qualquer outro pecado de teor sexual ou qualquer outro. Aqui tudo bem, gente? Deixa eu olhar aqui a carinha de quem está com a câmera ligada. Ok. Caminhemos, então. Agora, eu gostaria de falar como a pornografia ela acontece. Quais são os caminhos que podem levar o indivíduo à pornografia? E eu estou pensando aqui, quero me ater ao indivíduo que está dentro da igreja. Primeiro, você tem que entender que tudo começa com o ego, que é o ídolo bruto do coração, ok? Que é o ídolo supremo. Todos os ídolos que você aloja no coração batem continência para esse ídolo bruto, que é o eu, que é o ego. Mas há os ídolos subsidiários, que são esses que batem continência para o ídolo maior chamado ego. E estes ídolos subsidiários, eles se manifestam em duas situações. Primeiro, realização. Eu quero realizar os meus desejos. Eu quero viver para mim mesmo. Então eu ultrapasso a lei de Deus. Eu quero me satisfazer. Uma outra situação é de privação. Quando eu tenho algum desejo, que pode ser não necessariamente um desejo sexual, mas que eu sou privado deste desejo. Aí eu me volto para a pornografia como uma forma de equilibrar as coisas. Já que eu não tive prazer nisso, eu vou ter prazer na pornografia. Eu vou deixar isso mais claro. Que é a terceira camada de ídolos, que são os ídolos do coração mais refinados. Por exemplo, pensando aí na realização do ego. Eu quero recompensa. Por que você quer recompensa? E, irmãos, eu li um livro. Poxa vida, ele não está aqui perto de mim. Depois eu acho. E passo o nome para vocês. Que é... não vou lembrar. É John Street o nome do livro. É alguma coisa sobre a idolatria. Vícios, um banquete no túmulo? Ou esse é o número antigo, acho, não é?
Não. Outro que é hábitos escravizadores. Esse, será? É do John Street, mas eu acho que ele mudou de nome. Eu vou achar aqui. Eu fiquei... Tá bom. Eu tenho uma... Quando me dá uma coisa na cabeça, eu tenho que achar e... Eu tenho um cadastro dos meus livros aqui. Achei. Purificando o coração da idolatria sexual. Purificando o coração da idolatria sexual. John Street, editora Nutra. Ok? Vamos voltar para lá agora. Cadê aqui? Pronto. Eu estou usando aqui uma matriz que ele usa no livro. E ele dá exemplos. Então, suponha aí... Eu nem vou contar os exemplos que ele dá, porque não é que os exemplos eles são... tem uma linguagem ruim, uma linguagem descarada. Não é isso, não. É que são tristes, são pesados. Então, suponha que o indivíduo ele trabalhe muito. Ele está cansado. Ele chega em casa, ele fala assim, puxa, eu trabalhei muito, eu mereço uma recompensa. Eu mereço satisfazer o meu coração. Aí ele vai para a pornografia. Ou, nesse processo de realização do ego, ele diz, eu vivo para realizar o meu ser e eu tenho algumas fantasias que não podem ser satisfeitas na vida normal. Então, eu recorro ao mundo da fantasia pornográfica. Ou ele pode dizer assim, eu tenho carências. Sou solteiro, tenho problema, ou sou casado, tenho problema com a minha mulher, tal. Justifica o fato de eu estar na pornografia. Deus entende isso. Essa é uma via para a pornografia, o caminho para a pornografia. Ou a situação de privação. Suponha que ele passou por um estresse no trabalho, brigou com o chefe, ele está irado. Aí, para ele se aliviar da ira, ele se volta à pornografia. Ou ele é um indivíduo que está sozinho, está carente, vive um processo de autocomiseração, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu mereço isso. Porque ele foi privado de um relacionamento verdadeiro com outra pessoa que deu errado, se divorciou, a namorada terminou com ele, aí se volta para a pornografia. Ou seja, é uma reação à frustração. Os seus desejos foram frustrados e agora ele reage pecaminosamente, buscando um consolo na pornografia. Descontentamento por alguma coisa faz com que o indivíduo se volte à pornografia. Então, você percebe que este processo que leva o indivíduo à pornografia ele é sutil. E, por vezes, ele é racionalizado e justificado na mente da pessoa, mesmo essa pessoa sendo uma pessoa cristã, e ela tem várias desculpas para continuar nesse caminho de morte, nesse caminho de escravidão. Os irmãos entendem até aqui? Vou até parar aqui a transmissão dos slides. Eu gostaria de ouvi-los. Faz sentido isso? Faz sentido? Ou estou viajando aqui? Você pegou aqui o ponto de como as coisas acontecem? E isso tem relacionamento com a prostituição e com diretamente a impureza sexual, né? Exato. Eu estou falando aqui da pornografia, mas como o presbítero Márcio alertou, este é um processo de justificação de outros pecados na área sexual. Né? Alguém pode dizer assim, uma moça, vamos colocar aqui uma situação, uma moça aí que já está passando do seu período fértil, cristã, tentou casar, não conseguiu, aí ela pega e tem um relacionamento sexual com o indivíduo. Mas ele entende isso. Ele sabe o quanto eu sofri sem ter ninguém, eu nunca consegui um varão crente na igreja. Está vendo a justificação? A auto-justificação.
sempre é esse, ele está relacionado com o ego, a ação do ego, a busca do prazer ou a privação do prazer, que faz com que as pessoas desemboquem em pecados sexuais. E tente justificar ainda. Entendem? Concordam, discordam? Gostaria de falar a respeito disso? Bom, quando a sala está silenciosa, eu me preocupo um pouco. Não muito, mas eu me preocupo. Ok, irmãos, caminhamos para o fim. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu tenho um objetivo. O objetivo é entendermos as motivações perversas que são propícias a alimentar o nosso comportamento e pensamento carnal. E quando nós começamos a identificar essas coisas, poderemos preparar um ataque antecipado no coração à medida que esses desejos idólatras surgirem. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Então você fica esperto com o seu coração. Opa. Isso não é um pensamento bom. Olha, eu estou no processo de autocomiseração. Isso aqui é uma porta, é uma via para pecados escravizadores na área sexual. Você tem que identificar para onde você está indo e antes de você cair no buraco, clamar por misericórdia e por graça de Deus. Agora, como podemos lutar de maneira mais efetiva contra esses desejos pecaminosos? Primeiro, eu gostaria que entendesse que a luta, na verdade, alimenta o poder da pornografia e dos pecados sexuais. Então, significa que eu devo me entregar, pastor? O ponto que eu estou querendo deixar claro aqui é que quando você luta de forma legalista, com as suas próprias forças, sem a ação do Espírito em você, você se torna ainda mais escravizado. Então você não vai conseguir se livrar da pornografia sozinho. É essencial que a graça de Cristo Jesus te acompanhe. Porque uma luta solitária contra a pornografia ou qualquer outro pecado sexual apenas reforçará o poder desses pecados. Qual é o segredo, então, de vencermos essa luta? É estarmos enraizados, se imaginem aí como uma árvore, enraizados no solo certo. Eu já mostrei isso para alguns jovens, e alguns deles estão aqui, e eu repito, eles vão entender o que eu estou querendo dizer, e alguns irmãos também conhecem isso. Veja, imagine-se como uma árvore. Jesus faz isso, né? Em Mateus, ele fala daquela árvore que pode ser conhecida pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá frutos ruins. Ela produz espinhos. Então, se imagine como uma árvore. A árvore ruim é uma árvore como essa, espinhosa. Por quê? Porque as suas raízes estão no ego. O indivíduo vive para si mesmo, para a realização dos seus desejos. Ele busca recompensa na sexualidade fora dos parâmetros de Deus. Ele busca realizar suas fantasias. Ele busca até mesmo paz. Então está irado, passou por uma situação aí ele busca paz na pornografia, pelo menos naquele prazer transitório que ela traz. Ele busca satisfazer suas carências. Né? Então é um indivíduo que está enraizado em si mesmo, nos seus desejos pecaminosos, em suas concupiscências. Quando aparece a ação, veja aqui, a árvore, ela está enraizada num solo chamado ego, né? O ego domina o coração, e você tem uma situação. O solo é aquilo que proporciona essa situação. É aquilo que esquenta, né? O calor. E quando esse indivíduo está numa situação que proporciona a realização ou frustra os seus desejos, que é a privação, ele reage como? Com espinhos. E esses espinhos têm nome.
a gente começa a ver o indivíduo se esfriando espiritualmente, você não sabe qual é a razão, mas a razão está lá. Provavelmente ele está totalmente escravizado pelas práticas sexuais mundanas, pecaminosas. O outro espinho é irresponsabilidade. Tem gente que já perdeu trabalho por causa de pornografia. Chegou ao ponto que queria ver no trabalho gente que já se valeu do Wi-Fi da igreja para ver pornografia. Olha só, irmãos. São os espinhos que estão aparecendo nessa árvore. Ele viu lá uma situação que proporcionava a realização do seu desejo. Que situação é essa? Tem Wi-Fi aqui livre. O indivíduo nem para pensar onde ele está, vai e usa. Aí você vê aí o espinho da irresponsabilidade, mas essa irresponsabilidade é só a superfície. O problema é muito maior. Tem a ver com o ego. Problemas familiares, aí começa a ter problema com a esposa, com os filhos, né? Causa uma desestabilidade no casamento, expectativas incomuns em relação ao cônjuge, tanto do homem que está escravizado pela pornografia, quanto da mulher. Ele quer que a esposa e a mulher quer que o esposo tenha a mesma performance de um ator pornográfico que trabalha dopado, cheio de edição ali. Comportamento secreto, vive uma vida de fachada. Tudo isso são os espinhos causados pelo desejo desenfreado que busca satisfação na pornografia e que realiza esses pecados nas situações de realização, né, de que promove a realização, ou em situações de privação. Qual é o ideal? O ideal é que nós estejamos enraizados em Deus. É que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. É que nós entendamos que a nossa vida só faz sentido em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Eu fui criado para isso. E quando eu busco satisfação em Deus, e quando eu busco me satisfazer nas bênçãos dele, vou dar um exemplo aí. Ah, pastor, significa que o crente não pode sentir prazer sexual? Claro que pode, desde que esse prazer sexual seja sentido na esfera que Deus criou para que você sentisse, que é no casamento, na relação mútua, que faz com que você seja uma só carne com a sua legítima esposa, com o seu legítimo esposo. Ali você tem o ambiente para sentir este prazer que é dado por Deus. E aí você tem relações sexuais para a glória de Deus. Então existe prazer, não só físico, mas espiritual naquilo. Porque você está enraizado em Deus. A sua vontade é fazer a vontade de Deus acima das suas. Aí aparecem as mesmas situações que vão te proporcionar a realização dos seus desejos pecaminosos, ou quando você é privado de algum desejo, né? Mas você não reage com espinhos. Você reage com domínio próprio, com bondade, com amor, com mansidão, com paciência, longanimidade. Por quê? Porque o fruto do Espírito está sendo produzido em você pelo fato de você estar enraizado no solo que você deve aqui a Deus. Né? Caminhando. Eu quero me aproximar do fim com 3 fases de Agostinho, para que você entenda isso. Primeiro, entenda que essa busca por prazer tem a ver com como você foi criado. Você foi criado para buscar prazer fora de si. E esse prazer está em Deus. E esse prazer está em viver como Deus determinou que você deve viver. Agostinho, e por que eu cito Agostinho? Porque Agostinho foi um promíscuo.
antes da conversão. Ele se valeu de todas as alternativas que a sua cultura poderia oferecer no que se refere à satisfação da carne, aos desejos pecaminosos, à concupiscência. Mas quando ele foi convertido, ele começou a entender que aquele desejo por prazer que ele sentia tinha a ver com o fato que ele foi criado para Deus. E aí ele disse: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Então, o segredo para se ver livre da pornografia ou de qualquer outro pecado sexual é dizer: eu só vou encontrar satisfação para este vazio do meu coração no próprio Deus. Então, eu tenho que me abster do objeto de adoração errado, que são os ídolos que o meu coração produz, e me voltar ao objeto, permita-me usar essa expressão, não de forma irreverente, né? Mas eu tenho que me voltar aí ao objeto correto, que é o próprio Deus, porque eu fui criado para Ele, para adorar Ele. Quando você estiver satisfeito em Deus, você não buscará satisfação das coisas do mundo. Agostinho vai entender que este desejo de satisfação tinha sido deturpado pelo pecado. Aí vem o conceito de queda. Eu pecava porque, em vez de procurar em vós os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Ah, pastor, é criaturas. Veja, criaturas é tudo aquilo que Deus criou. E Deus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas visíveis, você sabe o que é. É tudo que nós vemos, a criação, a natureza, o próprio homem. Mas as coisas invisíveis são conceitos, são abstrações. E até mesmo a sexualidade foi criada por Deus. A idolatria é você adorar a criação ao invés do Criador. É você se voltar aos desejos criados por Deus sem obedecê-lo, sem tê-lo como referência. Aí isso se torna uma idolatria, isso se torna um pecado, isso se torna um ídolo do coração. Então ele diz: eu pecava porque, em vez de procurar em vós os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. A consequência de viver uma vida de busca de prazer na criação, sem considerar Deus, é confusão, erro e dor. É morte, é escravidão. E o outro conceito que você tem que ter em mente também para lidar com a pornografia é a redenção. Mais uma vez, Agostinho. Fazei que a vossa doçura supere todas as seduções que eu seguia, que eu vos ame arrebatadamente e abrace a vossa mão com toda a minha alma, para que me livres de todas as tentações até o fim. Eu fui criado com desejos, mas esses desejos devem ser realizados tendo Deus como referência e em Deus. O pecado deturpou esses desejos e fez com que eu buscasse a realização deles na criatura. Mas agora eu fui redimido por Cristo Jesus. E agora eu entendo que é a doçura de Cristo Jesus que faz com que eu supere todas as seduções que eu seguia. Quando eu me alimento do pão da vida, eu não belisco os banquetes do mundo. Então este é o segredo de viver uma vida santa e uma vida livre da pornografia e de qualquer outro pecado sexual. É saber que Deus, que Cristo Jesus, é o nosso prazer, é o nosso amor. E o amor por Ele é a adoração correta, inclinada ao objeto correto, que faz com que eu ganhe essa luta. Na verdade, você deixa de lutar, você esquece. Você vive livre. Quando você ama arrebatadamente a Deus, quando você abraça a sua mão com toda a sua alma. É isso que te livra das tentações até o fim. Até aqui tudo bem, irmãos? Deixa eu olhar aqui vocês. Compreendem? Último slide.
São instruções bem práticas. Para você que talvez passe por este pecado, ou para você aconselhar algumas pessoas que estão passando por este mesmo pecado. Primeiro, confesse seu pecado ao Senhor. Vamos ler as Escrituras? Confesse o seu pecado ao Senhor. Eu vou passar aqui para você já ir achando os textos bíblicos, ok? Em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz: "Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Então, primeiro conselho: confesse o seu pecado ao Senhor. Admita que isso é um pecado, que isso não é um probleminha, que é um problema grande. Que você deve confessar esse pecado a Deus. Procure ajuda e preste contas a alguém maduro na fé. Não tente lidar com isso sozinho. Procure um pastor, um presbítero, um irmão, independentemente de ser oficial, que seja maduro na fé e que possa te aconselhar, que possa te ouvir de forma sábia e te orientar. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: "Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo." Eu nem lembro, não foi aqui em Ebenezer, foi em Vila Formosa, mas eu lembro que nós estávamos, não lembro quem era, né? Assim, uma que eu não diria o nome também, né? Mas eu estava conversando com um irmão a respeito de outro irmão, falando bem daquele irmão, né? E esse irmão que conversava comigo falou assim: "Sim, rapaz, eu era viciado em pornografia", e eu conversei com ele, eu abri meu coração para ele. Ele me aconselhou, orou comigo, e graças a Deus, hoje eu sou liberto desse vício, desse pecado. Então, às vezes a pessoa tem vergonha, ou não quer que o irmão da igreja pense mal dele, né? Quer manter aquela aparência de santidade, e aí o custo disso é viver uma vida dupla de pecado. Eu lembro de uma outra situação, eu estava na Assembleia de Deus, um rapaz ligou para o meu primo desesperado, falando assim: "Marcos", o nome do meu primo é Marcos, né? "Marcos, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque eu coloquei um site pornográfico no Orkut e eu não consigo apagar isso. As pessoas vão descobrir, né? E eu estou desesperado. O que vai ser do meu ministério?" Era um indivíduo que estava ascendendo ao cargo de pastor lá na Assembleia de Deus. E ele estava preocupado com o quê? O que as pessoas vão pensar, o que vai ser do meu ministério. E meu primo, que era presbítero na época, falou assim: "Mas você está preocupado com a sua imagem ou com a sua vida de comunhão com Deus?" Então tem gente que não confessa, que quer manter as aparências. Tem amor mais aos cargos, à glória dos homens, do que à glória de Deus. Terceiro conselho prático: crie hábitos que aumentem seu amor por Deus. Nós vimos que o segredo de vencer as tentações é você amar mais a Deus. Então, crie hábitos que aumentem seu amor por Deus. Lógico, nós estamos pensando aqui em hábitos devocionais. Orar para sentir a presença de Deus. Ler a Bíblia para ouvir Deus falando com você. Ter o mesmo sentimento do salmista, que no Salmo 63 diz: "Ó Deus, tu és o meu Deus forte,
Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Próximo conselho: pratique pelo poder do Espírito a autonegação. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus chama aqueles que querem ser seus discípulos a se negarem dia após dia, e a tomarem a sua cruz. Então, você não foi criado para viver para si mesmo, foi criado para viver para a glória de Deus. O seu objetivo principal é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Essa é a verdadeira vida. Então, negue a si mesmo. Mas você só vai poder negar a si mesmo quando você desfrutar do amor de Deus. Você, mas eu não quero nem viver para mim, é muito bom viver para Deus. Identifique as situações de tentação. Lembre-se daquilo que nós falamos, o que te pode levar o indivíduo à pornografia ou práticas sexuais pecaminosas? Seria o desejo de satisfação, de realização, o desejo de satisfação do ego, né, a realização, ou você é mais suscetível a esses pecados, às tentações sexuais, quando você é frustrado, aí você busca recompensa nesses pecados. Então você tem que identificar esses caminhos, essas vias que podem te levar ao pecado, essas situações, e se abster delas, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que diz: abstende-vos de toda forma de mal. Tudo que te parecer mal, toda a aparência do mal, se livre disso. Se livre disso. Instale um filtro no seu celular. Eu lidei há pouco tempo com algumas questões a respeito disso, de pessoas que estavam sofrendo com esse pecado, né? E fui pesquisar, algumas pessoas me ajudaram, e uma das dicas eu achei muito boa foi: pastor, indica para essa pessoa um filtro no celular. O que é isso? Bem, se instala esse filtro e a pessoa não consegue ver, ele filtra, né, toda a imagem pornográfica. Eu achei uma ideia prática muito boa. E é algo que você poderia fazer no celular dos seus filhos, colocar este filtro, né? E aí o Márcio, que entende mais de informática do que eu, pode até explicar melhor isso, né? Mas este filtro impede que você veja imagens, filmes, e você pode colocar esse filtro, ele não pode ser desinstalado. Ah, mas eu vou precisar desinstalar porque houve uma emergência no celular, tal. Existe aí a opção de, para desinstalar, você pegar um código que é enviado para um e-mail de um amigo seu ou da sua esposa. Aí você não vai ficar desinstalando, porque você poderia colocar o filtro e toda vez que você quisesse ver pornografia, você desinstalava sozinho. Não, você não consegue. Para você desinstalar, você tem que prestar contas a alguém. Aí pode ser um pastor, a esposa, um amigo. Ore, sonde seu coração e responda adequadamente às situações que aparecerem. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24, Paulo fala do processo de se despojar do velho homem e de se revestir do homem interior que é renovado pelo Espírito. Então, todas essas práticas pecaminosas são coisas do velho homem. Você deve se despir do velho homem e se vestir do novo homem que é criado à imagem de Cristo Jesus. Né? Imagem essa que só vai ser plena quando nós formos restaurados. E, por fim, proteja as crianças e adolescentes. Proteja as crianças e adolescentes. Irmãos, eu me considero uma pessoa calma. E eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. Eu amo a igreja. Mas, há um tempo atrás, eu quase que perdi a paciência quando eu descobri
não era da nossa igreja aqui, que tinha um presbítero que estava passando pornografia para o seu neto para incentivá-lo, para incentivar a heterossexualidade do neto. A pior coisa que uma criança, que um adolescente, uma das piores coisas que pode passar é ter a sua inocência perdida, retirada. Isso é um mal que vai trazer traumas para aquela pessoa, para aquela criança, na alma, vai influenciar nos relacionamentos. Né? Eu lembro que essa situação me tirou a paciência, eu tive que orar muito para saber como que eu iria falar com a pessoa. Que a vontade é pegar o camarada pelo colarinho. Mas que cabra safado, o que você está fazendo com o seu neto? Né? A homossexualidade tem trazido algum temor, e não é um temor piedoso, não. É um temor machista a alguns pais. Então você vê a inclinação de pais cristãos dizendo, não, tem que ver mesmo revista, né, pornográfica, de mulher pelada, porque tem que ser homem. Eu citei que muitas pessoas começaram com pornografia hétero e foram para a pornografia homossexual. A pornografia é um caminho também para a homossexualidade. Então, tome cuidado com as crianças e com os adolescentes. Criança e adolescente, teu filho não tem privacidade, não. Você tem que saber tudo que ele mexe no celular, os sites que ele acessa, as conversas que ele tem. Você tem que saber, sim. Você tem que controlar, colocar filtro. Está em dúvida? Você vai mexer no computador na sala, com todo mundo vendo. Na hora de ficar mexendo no quarto. Tem que colocar regras, sim. Proteja o seu filho, proteja a sua criança, seu adolescente. Tome cuidado, porque a pornografia é muito fácil de ser acessada. Ela pode ser acessada até de forma involuntária. Né? Eu coloquei esse filtro no meu celular. Pastor, você tem problema com pornografia? Graças a Deus, não. E nem quero ter. Mas eu coloquei isso porque eu lembro que uma vez eu trabalhava na igreja presbiteriana de Pirituba e teve uma festa da torta lá. E eu queria divulgar, fui procurar uma imagem de torta, né? E aí coloquei em inglês, porque tinha poucas coisas em português. Coloquei pai. Eu nem sabia disso, mas parece que pai, a torta, tinha alguma conotação sexual na cultura popular americana. E apareceu um monte de coisa ali pornográfica. Olha, involuntariamente. Imagine intencionalmente. Então, um filtro já ajuda a você ficar longe de qualquer pornografia, seja voluntária ou involuntariamente. Né? Então, tome cuidado com seus filhos, com seus adolescentes. Essas são as dicas, são os conselhos práticos que eu sugiro aos irmãos. E da minha parte, eu encerro por aqui. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma dúvida? Eu quero ouvi-los. Eu vou parar de gravar aqui para ouvi-los, né? Oi, reverendo. Depois de ouvi-los, nós vamos orar e encerrar este momento. A gravação chega aqui ao seu final, que agora nós vamos responder apenas algumas dúvidas que os irmãos estão tendo agora. Se você assistiu esse vídeo depois, você pode entrar em contato comigo para falar a respeito.